Escutei pela babá eletrônica minha madrasta contando pro meu pai como ia me mandar para um reformatório usando laudos psicológicos falsos de que eu tinha crises violentas e depois desviar os US$ 200.000 do meu fundo de estudos pro filho dela. Tudo isso enquanto eu embalava meu irmão de 3 meses chorando no meu colo. Eles não sabiam que eu estava gravando cada palavra e que enviaria tudo para meu tio, que era o advogado que fez carreira destruindo pais que mentem sobre os próprios filhos. Deixa eu explicar como cheguei aqui. Meu nome é Daniel Carter e tenho 15 anos. Moro com meu pai, Robert, minha madrasta Vanessa, meu meio-irmão Tyler, que tem 17 anos, e o bebê Mason, que acabou de completar 3 meses. A casa sempre foi meio tensa desde que meu pai se casou com Vanessa há 2 anos, mas nada me preparou para descobrir que eles estavam planejando me tirar da família. Minha mãe, a Major Helena Carter, está servindo no Afeganistão há 8 meses. Ela é oficial do exército e lidera uma equipe de logística em uma base militar perto de Cabul. A comunicação com ela é complicada por causa do fuso horário e das restrições de segurança, então a gente se fala por videochamada 1 ou 2 vezes por semana quando ela consegue acesso à internet. Ela não queria aceitar a missão, mas era uma oportunidade de promoção que não podia recusar, e meu pai prometeu que cuidaria bem de mim enquanto ela estivesse fora. Nos primeiros meses depois do casamento, as coisas até funcionavam. Vanessa era educada, não exatamente calorosa, mas tampouco tentava. Tyler me ignorava na maior parte do tempo, o que era melhor do que hostilidade aberta. Meu pai parecia feliz de ter encontrado alguém depois do divórcio. Eu focava na escola e na música, tentando não atrapalhar a nova dinâmica familiar. A música sempre foi minha válvula de escape. Comecei a tocar guitarra aos 7 anos, depois que minha avó materna me deu uma guitarra acústica velha que ela encontrou em um brechó. Descobri que tinha jeito pra coisa. Aos 10 anos, já tocava em recitais da escola. Aos 12, ganhei minha primeira competição estadual de jovens músicos. Aos 13, fui aceito no programa avançado de música da escola preparatória Westbrook, que fica do outro lado da cidade e aceita apenas 20 alunos por ano de todo o estado. Minha avó, a mãe da minha mãe, sempre acreditou no meu talento. Ela tinha sido professora de música a vida toda e via em mim o mesmo amor pela arte que ela sempre teve. Antes de morrer de câncer 2 anos atrás, ela criou um fundo de estudos para mim. US$ 200.000 investidos em títulos do governo, especificamente destinados à minha educação musical. Conservatório, aulas particulares, instrumentos de qualidade, tudo o que eu precisasse para desenvolver meu talento. O fundo só podia ser acessado com autorização dos meus 2 pais e apenas para fins educacionais comprovados. Vanessa sabia desse fundo desde o começo. Lembro de ouvir ela e meu pai conversando sobre isso logo depois do casamento. Ela tinha feito perguntas detalhadas sobre como funcionava, quem controlava o dinheiro, que tipo de despesas eram permitidas. Na época, achei que era só curiosidade normal de quem estava entrando para a família. Tyler sempre foi diferente de mim. Enquanto eu passava horas praticando escalas e aprendendo teoria musical, ele mal conseguia manter as notas acima da média na escola. Não era burro, só não se importava muito com estudos. Preferia jogar videogame, sair com os amigos e reclamar que a vida era injusta. Vanessa tratava ele como se fosse perfeito, sempre arrumando desculpas para as notas ruins, sempre culpando os professores quando ele se metia em problemas. Quando Vanessa engravidou no ano passado, a dinâmica da casa mudou completamente. De repente, tudo girava em torno do bebê que estava chegando. Meu pai transformou o escritório em berçário, pintando as paredes de azul claro e comprando móveis caros de madeira maciça. Vanessa parou de trabalhar no salão de beleza que ela gerenciava e passou a ficar em casa planejando cada detalhe da vida do futuro filho. Tyler ficou visivelmente incomodado com a gravidez. Ele era filho único até meu pai entrar na vida dele, e depois teve que dividir a atenção da mãe comigo, e agora com outro irmão. Começou a ficar mais hostil, fazendo comentários sobre como a casa estava ficando lotada, sobre como não tinha mais privacidade, sobre como tudo estava mudando. Mason nasceu em setembro, 3 semanas antes do esperado. Era um bebê pequeno, mas saudável, com olhos azuis enormes e um choro que conseguia acordar a casa inteira às 3 da manhã. Meu pai estava absolutamente apaixonado. Vanessa também, mas de um jeito mais possessivo, como se o bebê fosse propriedade exclusiva dela. Eu gostava do Mason. Sério. Quando o trouxeram do hospital, fui um dos primeiros a segurar ele.
E senti aquela conexão estranha que você tem com um irmãozinho. Ele era tão pequeno, tão vulnerável. Comecei a ajudar com as tarefas do bebê, sem ninguém pedir. Trocava fraldas quando meu pai estava trabalhando, embalava ele quando chorava à noite, ficava com ele no colo enquanto Vanessa fazia outras coisas. Vanessa parecia apreciar a ajuda no começo. Ela me ensinava como segurar o Mason do jeito certo, como preparar mamadeira, como fazer ele arrotar depois de mamar. Mas sempre havia algo estranho no jeito que ela me observava quando eu estava com o bebê. Um olhar que eu não conseguia decifrar na época. Tyler odiava o Mason desde o primeiro dia. Reclamava do choro, do cheiro de fralda, da atenção que o bebê recebia. Vanessa brigava com ele constantemente, dizendo que ele precisava ser mais maduro, mais compreensivo. As brigas entre os dois ficaram tão frequentes que meu pai começou a passar mais tempo no trabalho só para evitar o drama. Foi em outubro que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Vanessa começou a agendar consultas com psicólogos para mim. Disse que era normal para adolescentes terem apoio profissional, especialmente com a mãe servindo no exterior e todas as mudanças na família. Meu pai concordou, dizendo que não custava nada conversar com alguém. O primeiro psicólogo foi o Dr. Harrison, um homem de uns 50 anos com barba grisalha e óculos de armação grossa. Ele tinha um consultório com poltronas de couro e uma estante cheia de livros sobre desenvolvimento infantil. As sessões duravam 50 minutos e aconteciam toda terça depois da escola. As perguntas dele eram normais no começo. Como eu estava lidando com a ausência da minha mãe? Como era a relação com o meu pai? Se eu estava fazendo amigos na escola nova? Respondi tudo com honestidade. Disse que sentia falta da minha mãe, mas entendia que era trabalho dela. Que meu pai estava ocupado, mas a gente ainda tinha momentos juntos. Que a escola era puxada, mas eu gostava do programa de música. Depois de 3 sessões, as perguntas mudaram. Dr. Harrison começou a perguntar sobre raiva. Se eu me sentia frustrado em casa. Se tinha vontade de quebrar coisas quando ficava bravo. Se já tinha me envolvido em brigas físicas. Achei as perguntas estranhas, mas respondi que não, que eu geralmente ia para o meu quarto tocar guitarra quando estava chateado. Ele anotava tudo em um caderno, franzindo a testa de vez em quando. Perguntou sobre o Mason. Como eu me sentia em relação ao bebê. Se tinha ciúmes. Se me incomodava o choro dele. Expliquei que eu gostava do Mason, que ajudava a cuidar dele, que não via problema nenhum. Mas o Dr. Harrison continuava insistindo, como se estivesse procurando algo específico. Perguntou se eu já tinha pensado em machucar alguém, se tinha fantasias violentas, se sentia impulsos que não conseguia controlar. Fiquei genuinamente confuso com essas perguntas e disse que não, que nada disso fazia sentido. Depois da 5ª sessão, Vanessa agendou uma consulta com uma segunda psicóloga, a doutora Melissa Chen. Ela disse que era bom ter uma segunda opinião, que diferentes profissionais traziam perspectivas diferentes. A doutora Chen era mais jovem, tinha cabelo preto até os ombros e um jeito mais suave de falar. Mas as perguntas eram basicamente as mesmas. Ela queria saber sobre minha infância, se eu tinha sido uma criança agressiva, se machucava animais, se tinha problemas para controlar emoções. De novo, respondi que não. Contei que sempre fui quieto, focado em música, que meus professores sempre me descreveram como responsável e maduro para a idade. A doutora Chen, então, começou a fazer perguntas sobre situações hipotéticas. O que eu faria se alguém me provocasse na escola? Como reagiria se algo me deixasse muito bravo? Se já tinha quebrado coisas em momentos de raiva? Expliquei que eu tendia a evitar confrontos, que preferia me afastar de situações tensas, que a última vez que quebrei algo sem querer foi um copo quando tinha 11 anos. Em novembro, apareceu um terceiro psicólogo, Dr. Marcus Webb, um homem grande de voz grave que trabalhava especificamente com adolescentes em situação de risco. Vanessa disse que ele tinha sido muito recomendado e que seria a última avaliação. Nesse ponto, eu já estava cansado de responder as mesmas perguntas, mas meu pai insistiu que eu cooperasse. Dr. Webb foi mais direto que os outros. Disse que tinha conversado com Dr. Harrison e Dra. Chen e que havia algumas preocupações sobre padrões de comportamento. Perguntou se eu achava que tinha um problema. Disse que não entendia por que todos estavam tão focados em encontrar algo errado comigo. Ele então mudou de tática. Começou a falar sobre a pressão que eu devia sentir. Ser um prodígio musical, ter expectativas tão altas, lidar com a ausência da mãe, conviver com uma nova família. Sugeriu que talvez eu estivesse reprimindo muita coisa
e que essa repressão podia se manifestar de formas inesperadas. Tentei explicar que eu estava bem, que a música era algo que eu amava, não uma pressão, que sim, sentia falta da minha mãe, mas a gente se falava regularmente, que a situação em casa não era perfeita, mas era administrável. Doutor. Webb apenas anotava, com aquela expressão de quem não estava convencido. Foi depois dessas 3 avaliações psicológicas que comecei a notar mudanças sutis em casa. Vanessa começou a fazer comentários sobre meu comportamento na frente do meu pai. Dizia que eu tinha ficado na sala comum até tarde da noite fazendo barulho, quando na verdade eu tinha ido dormir no horário normal. Mencionava que eu tinha batido a porta do quarto com força, quando eu tinha apenas fechado ela normalmente. Coisas começaram a aparecer quebradas pela casa. Um vaso na sala caiu e se espatifou no chão. Vanessa disse que tinha me visto perto dele logo antes. Não era verdade. Eu estava no meu quarto estudando, mas meu pai não questionou. Uma semana depois, a foto de casamento deles que ficava na estante apareceu com o vidro rachado. Vanessa insinuou que talvez eu estivesse com ciúmes da felicidade deles. Tyler começou a fazer comentários maldosos sempre que a gente estava sozinho. Dizia que eu estava causando problemas para a mãe dele, que todo mundo estava cansado de mim, que seria melhor se eu simplesmente fosse embora. Eu ignorava na maior parte do tempo, mas as palavras dele doíam mais do que eu queria admitir. Meu pai começou a me olhar diferente, com desconfiança, com preocupação. Ele perguntava se estava tudo bem, mas do jeito de quem já tinha decidido que não estava. Perguntava sobre as sessões com os psicólogos. Eu dizia que eram normais, que a gente apenas conversava. Ele balançava a cabeça como se soubesse de algo que eu não sabia. Em dezembro, pouco depois do Mason completar 3 meses, as coisas escalaram. Voltei da escola um dia e encontrei meu quarto revirado. Gavetas abertas, roupas espalhadas, estante de livros desarrumada. Vanessa estava na porta com expressão preocupada. Disse que tinha ouvido barulho vindo do meu quarto e encontrou tudo daquele jeito. Insinuou que talvez eu tivesse tido um surto e não me lembrasse. Eu sabia que não tinha feito aquilo. Tinha deixado o quarto arrumado de manhã. Mas quando tentei explicar, meu pai já estava ao lado de Vanessa, os dois trocando aqueles olhares que significam que estão tomando decisões sobre você sem te incluir na conversa. 2 dias depois, minha guitarra principal, uma Fender Stratocaster que minha mãe tinha me dado de aniversário há 2 anos, apareceu com as cordas cortadas. Todas as 6, cortadas rente ao cavalete. Encontrei ela assim quando voltei do banho. Vanessa disse que tinha visto a porta do meu quarto entreaberta e talvez algum acidente tivesse acontecido. Não foi acidente. Cordas de guitarra não se cortam sozinhas daquele jeito, perfeitamente rente, todas ao mesmo tempo. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Mas quando tentei falar com meu pai, ele apenas suspirou e disse que a gente ia conversar sobre isso mais tarde. A gota d'água veio em uma quarta-feira à noite. Eu estava no meu quarto fazendo lição de matemática quando ouvi o Mason começar a chorar no berçário do outro lado do corredor. Esperei alguns minutos achando que Vanessa ou meu pai iriam atender, mas o choro continuou. Fui até o quarto do bebê e encontrei ele sozinho no berço, vermelho de tanto chorar. Peguei ele no colo e comecei a embalar, sussurrando coisas suaves como Vanessa tinha me ensinado. O Mason se acalmou aos poucos, os soluços diminuindo até ele ficar quieto, apenas me olhando com aqueles olhos azuis enormes. Sentei na poltrona de amamentação com ele no colo, balançando devagar. Foi então que percebi que a babá eletrônica estava ligada. Aquela câmera pequena em cima da cômoda, com a luz verde piscando. Vanessa sempre deixava ela ligada para monitorar o Mason do quarto dela ou da sala. Não pensei muito nisso, apenas continuei embalando meu irmãozinho. E então ouvi as vozes. Vinham do monitor, que funcionava nos 2 sentidos, transmitindo o som do berçário para a sala e vice-versa. A voz de Vanessa, clara como se ela estivesse no quarto comigo. Já está tudo acertado com o Dr. Webb. Ele vai assinar o laudo amanhã. Transtorno de conduta com episódios de agressividade. Risco potencial para si mesmo e outros, especialmente crianças menores. A voz do meu pai, mais baixa, hesitante. Você tem certeza disso, Vanessa? Ele nunca machucou ninguém. Nunca nem levantou a voz. Porque ele reprime Robert. Todos os 3 psicólogos concordam. É só questão de tempo até explodir. Você quer esperar isso acontecer com o Mason por perto? Silêncio. Então meu pai de novo. A voz ainda mais baixa. O reformatório. Você pesquisou direito? Não é muito extremo?
Pinegrove Academy não é um reformatório comum. É uma escola residencial terapêutica. Eles trabalham especificamente com adolescentes que têm problemas de controle de impulso. 6 meses lá e ele volta muito melhor. Ou não volta. De qualquer forma, a casa fica mais segura. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia parar. Segurei o Mason com mais firmeza, tentando processar o que estava ouvindo. E quanto ao fundo de estudos, a voz do meu pai agora tinha um tom diferente, mais interessado. Ah, isso. Vanessa deu uma risada curta. Com ele em tratamento residencial, tecnicamente ainda é educação. Mas o Pinegrove custa apenas 30 mil por ano. Sobram 170 mil. E considerando que o Tyler precisa de carro e a faculdade está chegando, e nós temos as despesas do Mason, você quer usar o dinheiro da educação do Daniel pro Tyler. Não é assim tão simples, Robert. Pensa bem. O Daniel tem talento, sim. Mas pra quê? Pra ser músico? Quantos músicos conseguem viver disso? O Tyler precisa de uma chance real na vida. E aquele dinheiro está só parado lá. Mas é do Daniel. A mãe dele deixou especificamente para a educação dele. E vai ser usado para a educação. A dele no Pinegrove. O resto, bem, somos os responsáveis legais. Tecnicamente podemos realocar fundos entre os filhos conforme necessário, especialmente se um deles demonstra necessidades especiais. O que os laudos vão comprovar. Isso é... Meu pai hesitou. Helena vai surtar quando descobrir. Helena está do outro lado do mundo. Quando ela voltar daqui a 4 meses, vai estar feito. O Daniel vai estar recebendo tratamento, o Tyler vai ter o que precisa e a vida segue. Ela pode ficar brava, mas o que vai fazer? Os laudos são de 3 profissionais diferentes. É a palavra de psicólogos contra a intuição dela. Não sei, Vanessa. Parece errado. O que é errado é ignorar sinais claros de problemas mentais, porque você tem medo de tomar decisões difíceis. A voz de Vanessa ficou mais dura. Você viu as cordas da guitarra cortadas. Viu o quarto dele destruído. Viu a foto nossa quebrada. Está tudo escalando, Robert. E eu não vou arriscar meu bebê esperando o Daniel ter um surto violento. Eu cortei essas cordas. Eu revirei o quarto dele. Quase disse em voz alta, mas me segurei. Continue ouvindo. Preciso ouvir tudo. Quando ele vai? A voz do meu pai resignada. Segunda-feira. Já está tudo reservado. A Wanda Pinegrove vem buscar ele às 6 da manhã. Você vai estar no trabalho. Eu cuido de tudo. E se ele resistir? Por isso a Van tem 2 assistentes treinados. Eles lidam com adolescentes resistentes o tempo todo. Vai ser rápido. Tyler apareceu na conversa. A voz dele vindo de mais longe. Então é oficial? Ele vai embora? Na segunda, Vanessa respondeu. E o quarto dele vai ficar disponível. Você pode se mudar para lá se quiser. É maior que o seu. Finalmente. Tyler riu. Faz tempo que deviam ter feito isso. Não fala assim, Vanessa repreendeu, mas sem muita convicção. Ele é seu irmão. Meio-irmão. E problemático. Melhor para todo mundo ele ficar longe. O Mason começou a se mexer no meu colo, fazendo aqueles barulhinhos de bebê. Olhei para a babá eletrônica, a luz verde ainda piscando. Precisava me mover devagar, sem fazer barulho. Com a mão livre, peguei meu celular do bolso. Abri o aplicativo de gravação de voz. Posicionei o celular perto do monitor da babá eletrônica e apertei gravar. A conversa na sala continuou. Vanessa dando mais detalhes sobre o Pinegrove. Meu pai fazendo perguntas sobre custos. Tyler perguntando quando poderia começar a usar meu quarto. Cada palavra sendo capturada pelo meu celular. Gravei por 15 minutos. Até eles mudarem de assunto e começarem a falar sobre o jantar. Desliguei a gravação e segurei o celular com força. Tinha tudo. Cada confissão. Cada detalhe do plano. A prova de que Vanessa tinha manipulado os psicólogos. De que ela tinha destruído meu quarto e cortado as cordas da guitarra. De que estavam planejando me trancar em um reformatório e roubar meu dinheiro. O Mason estava dormindo de novo no meu colo. Levantei devagar e coloquei ele de volta no berço. Ele se mexeu um pouco, mas não acordou. Olhei para o meu irmãozinho, tão pequeno e inocente no meio de toda essa conspiração. Voltei para o meu quarto sem fazer barulho. Tranquei a porta, sentei na cama e segurei o celular com as 2 mãos, tremendo. Não de medo, de raiva, de tristeza. De choque de descobrir que meu próprio pai estava disposto a me trair daquele jeito. Olhei para o relógio. 7h30 da noite. No Afeganistão eram 4 da manhã. Minha mãe provavelmente estava dormindo, mas eu não podia esperar. Abri o WhatsApp
e enviei a gravação para ela com uma mensagem simples. Mãe, preciso que você ouça isso. É urgente. Depois enviei a mesma gravação para meu tio Marcos. Ele era irmão mais novo da minha mãe, tinha 38 anos e era advogado especializado em direitos civis em Boston. Fez carreira defendendo crianças em casos de abuso e negligência familiar. Já tinha ganhado dezenas de processos contra pais que mentiam, manipulavam ou colocavam os filhos em perigo. Se alguém podia me ajudar, era ele. A mensagem para o tio Marcos foi mais detalhada. Tio, a Vanessa está tentando me mandar para um reformatório na segunda-feira usando laudos psicológicos falsos. Ela quer roubar meu fundo de estudos pro Tyler. Gravei eles confessando tudo. Por favor, me ajuda. Enviei e esperei. Meu celular ficou em silêncio por 10 minutos que pareceram horas. Então ele tocou. Tio Marcos. Daniel, acabei de ouvir a gravação. Onde você está agora? No meu quarto. Eles não sabem que eu ouvi. Ótimo. Não deixa eles saberem. A gravação é ouro, mas precisamos agir rápido. Você disse que a van vem buscar você segunda? É o que ela falou. Às 6 da manhã. Hoje é quarta. Temos 5 dias. A voz dele era calma, focada. Estou pegando o primeiro voo para ir amanhã de manhã. Enquanto isso, você faz exatamente o que eu mandar, combinado? Combinado. Primeiro, baixa essa gravação em pelo menos 3 lugares diferentes. Cloud, e-mail para você mesmo, pendrive se tiver. Não pode correr risco de perder. Já tô fazendo. Segundo, você age completamente normal. Vai para a escola, volta para casa, interage com eles como sempre. Não deixa transparecer nada. Pode fazer isso? Posso. Terceiro, documenta tudo. Se eles fizerem qualquer coisa estranha, tira foto, grava, anota. Qualquer comentário, qualquer incidente, qualquer coisa que pareça estar te incriminando. Certo. E Daniel? A voz do tio Marcos ficou mais suave. Você foi muito corajoso, muito esperto. Sua mãe ia ficar orgulhosa. Ela já sabe? Ainda não respondeu. Deve estar dormindo. Mas quando ela ouvir, vai agir. Conhecendo minha irmã, ela provavelmente vai pegar o primeiro transporte militar de volta. Eu não queria atrapalhar a missão dela. Filho, você não está atrapalhando nada. Ela é sua mãe. Você sempre vem primeiro. Sempre. Desliguei o telefone me sentindo um pouco melhor. Não estava sozinho. Tinha aliados, tinha provas e tinha tempo para agir. Os próximos dias foram surreais. Eu sabia o que estava por vir, mas tinha que fingir que não sabia. Levantava de manhã, tomava café com meu pai e Vanessa, pegava o ônibus para a escola. Tyler me ignorava, o que era normal. Vanessa era excessivamente gentil, o que não era normal. Na quinta-feira de manhã, ela fez panquecas. Disse que queria passar mais tempo de qualidade juntos como família. Serviu as panquecas com um sorriso forçado enquanto meu pai lia notícias no celular. Tyler comeu rapidamente e saiu sem falar com ninguém. Aproveita as panquecas, querido. Vanessa disse. Fiz do jeito que você gosta. Obrigado. Respondi, mantendo o tom neutro. Estão ótimas. Ela me observou comer com aquele olhar estranho. Você tem se sentido bem ultimamente? Alguma coisa te preocupando? Tô bem. Só cansado com as provas finais chegando. Claro, provas são estressantes. Se precisar conversar, estou aqui. Eu sei, obrigado. Cada palavra era uma farsa. Cada interação, uma mentira. Mas eu seguia o roteiro. Na sexta-feira à tarde, tio Marcos chegou. Ele alugou um carro no aeroporto e me pegou na frente da escola. Era alto, tinha cabelo castanho um pouco grisalho nas têmporas e usava terno mesmo dirigindo. Me abraçou forte quando entrei no carro. Como você está? Sobrevivendo. Vamos mudar isso. Me mostra tudo que você documentou. Passei a próxima hora mostrando as gravações, as fotos do meu quarto destruído que eu tinha tirado antes de arrumar, as mensagens de Tyler, tudo. Tio Marcos ouvia em silêncio. Às vezes balançando a cabeça, às vezes anotando coisas em um caderno. Isso é mais que suficiente, ele disse finalmente. Vou entrar com pedido de medida protetiva de emergência ainda hoje. Segunda de manhã a gente tem audiência com o juiz de família. E se a van vier me buscar antes? Não vai. Eu cuido disso. Ele pegou o celular e fez algumas ligações rápidas. Em 10 minutos tinha agendado tudo. Sua mãe conseguiu autorização para voltar. Chega domingo à noite. Domingo? Mas isso é 2 dias. Ela puxou todos os favores possíveis. Está vindo. Senti um alívio enorme. Minha mãe estava voltando.
Eu ia ficar bem. O fim de semana passou devagar. Vanessa percebeu que algo estava diferente. Me perguntou várias vezes se estava tudo bem. Disse que sim. Meu pai estava mais distante, evitando conversas longas. Tyler ficou no quarto dele jogando videogame a maior parte do tempo. No sábado à noite, tio Marcos apareceu na casa. Tocou a campainha às 8 horas. Meu pai abriu a porta, surpreso. Marcos, o que você está fazendo aqui? Vim visitar meu sobrinho. Posso entrar? A expressão do meu pai mudou. Claro! Entre! Eles se sentaram na sala. Vanessa desceu com o Mason no colo, desconfiada. Robert, Vanessa, preciso conversar com vocês sobre Daniel. O que tem o Daniel? Meu pai perguntou, mas já parecia nervoso. Tenho informações preocupantes sobre certos planos envolvendo ele. Tio Marcos manteve a voz calma, profissional. Planos que violam direitos legais dele e configuram várias infrações. Não sei do que você está falando. Vanessa se levantou. E, francamente, assuntos de família não são da sua conta. Tornam-se da minha conta quando envolvem conspiração para privar um menor de seus direitos e desvio de fundos legalmente designados. O silêncio foi absoluto. Meu pai ficou branco. Vanessa segurou o Mason com mais força. Vocês têm até segunda-feira de manhã para decidir como querem proceder. Podem reconhecer voluntariamente que cometeram erros graves e trabalhar numa solução, ou podem esperar a decisão de um juiz. Garanto que a segunda opção vai ser muito pior. Você não tem provas de nada. Vanessa cuspiu as palavras. Tio Marcos sorriu. Aquele sorriso que ele provavelmente usava em tribunal quando sabia que tinha ganhado. Tenho 17 minutos de áudio onde vocês descrevem em detalhes o plano de internar falsamente o Daniel, manipular avaliações psicológicas e desviar $200 mil de fundos protegidos, além de evidências de destruição de propriedade e tentativa de incriminação. Quer que eu toque? Vanessa deixou o Mason quase cair. Meu pai colocou a cabeça entre as mãos. Como... Vanessa começou. A babá eletrônica transmite nos 2 sentidos. Vocês estavam tão ocupados conspirando que esqueceram que o Daniel estava no quarto do bebê. Saí do meu quarto e desci as escadas. Fiquei na entrada da sala, olhando para eles. Eu ouvi tudo. Gravei tudo. E agora todo mundo vai saber o que vocês fizeram. Meu pai me olhou com algo que parecia vergonha. Daniel, Você ia me trancar em um reformatório. Ia roubar o dinheiro que minha avó deixou para mim. Deixou a Vanessa destruir minhas coisas e me acusar de coisas que não fiz. Minha voz estava tremendo, mas firme. Você é meu pai. Era para você me proteger. Ele não tinha resposta. Vanessa ainda tentou recuperar o controle. Nós só queríamos o que era melhor para você. Você precisa de ajuda, Daniel. Os psicólogos concordam. Os psicólogos que você manipulou com informações falsas? Tio Marcos se levantou. Vou recomendar que vocês contratem um advogado. Um bom, porque segunda-feira de manhã isso vira processo oficial. Ele me guiou para fora da casa. Pegamos as malas que eu tinha preparado e colocamos no carro dele. Olhei para trás uma vez. Vi meu pai parado na janela, assistindo a gente ir embora. Domingo à noite minha mãe chegou. Estava de uniforme militar, tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido anos em meses. Mas quando me viu no apartamento do tio Marcos, correu e me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Meu filho. Meu filho! Ela repetia chorando. Sinto muito por não estar aqui. Não foi sua culpa, mãe. Ela me segurou pelos ombros e me olhou nos olhos. Nunca mais vou deixar ninguém te machucar, entendeu? Nunca mais. Segunda de manhã, a audiência foi rápida. Juíza Morrison era uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco curto e expressão severa. Ouviu a gravação inteira sem interromper. Leu os laudos psicológicos. Examinou as fotos das evidências plantadas. Meu pai e Vanessa estavam do outro lado da sala com um advogado que parecia tão desconfortável quanto eles. O advogado tentou argumentar que tudo foi mal entendido, que as intenções eram boas, que estavam genuinamente preocupados com o meu bem-estar. A juíza não engoliu. Declarou os laudos psicológicos inválidos por terem sido obtidos através de informações falsas. Concedeu guarda completa para minha mãe. Emitiu ordem de restrição contra Vanessa, me impedindo de chegar perto de mim por 6 meses. E mais importante, congelou o fundo de estudos com proteção legal adicional, garantindo que apenas minha mãe pudesse autorizar qualquer uso dos fundos, e apenas para minha educação comprovada. Quanto às acusações de conspiração e tentativa de fraude,
A juíza encaminhou o caso para o promotor público avaliar se haveria processo criminal. Saímos do tribunal com uma vitória quase completa. Quase, porque a parte que doía não tinha como ser resolvida em tribunal. Meu pai tinha me traído. Tinha escolhido Vanessa e o conforto dele acima da minha segurança. Isso não tinha solução legal. Minha mãe pediu transferência permanente para a base em território americano. Foi aprovada. A gente se mudou para um apartamento a 20 minutos da minha escola. Pequeno, mas nosso. Seguro. Continuei no programa de música da Westbrook. Meus professores souberam de forma resumida o que aconteceu e ofereceram apoio. Meu orientador me conectou com um terapeuta de verdade, não manipulado, que me ajudou a processar a traição. Tyler mandou mensagem algumas semanas depois. Disse que sentia muito, que não sabia que era tão sério, que só queria um quarto melhor. Não respondi. Algumas desculpas chegam tarde demais. Meu pai tentou contato várias vezes. Ligações que não atendi, mensagens que deixei no visto. Ele escreveu uma carta longa explicando como foi fraco, como deixou Vanessa manipular ele, como arrependia de cada decisão. Disse que amava e queria uma chance de consertar. Talvez um dia eu esteja pronto para perdoar, mas não é hoje. Hoje ainda dói muito lembrar que ele ia me deixar ser levado às 6 da manhã de uma segunda-feira para um lugar onde eu não precisava estar. O Mason está com 6 meses agora. Nunca mais o vi desde aquela noite. Às vezes me pergunto se ele vai crescer sabendo que teve um irmão mais velho. Se vão contar a verdade para ele ou inventar alguma história mais confortável. 6 meses depois da audiência, o promotor decidiu não abrir processo criminal. Disse que, embora as ações fossem antiéticas e moralmente repreensíveis, seria difícil provar, além de dúvida razoável, que houve intenção criminosa específica. Minha mãe ficou furiosa, mas tio Marcos explicou que pelo menos a parte civil estava resolvida, e eu estava seguro. Hoje tenho 16 anos. Toco guitarra 4 horas por dia. Estou me preparando para audições de conservatório para daqui 2 anos. O fundo da minha avó está intacto, esperando me apoiar quando chegar a hora. Às vezes ainda acordo no meio da noite lembrando daquela gravação. As vozes deles planejando meu destino como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa. O jeito que Vanessa ria enquanto descrevia como ia usar meu dinheiro. A facilidade com que meu pai concordou. Mas então lembro que eu venci. Não porque fui mais esperto ou mais forte, mas porque tive sorte. Sorte de estar no lugar certo quando a babá eletrônica estava ligada. Sorte de ter um tio que sabia exatamente o que fazer. Sorte de ter uma mãe disposta a largar tudo e voltar correndo. Quantas outras crianças não têm essa sorte? Quantos outros Daniels estão sendo manipulados, incriminados, enviados para lugares onde não precisam estar? Quantos pais mentem, psicólogos são enganados, fundos são roubados? Essa é a pergunta que me mantém acordado. E a razão pela qual, quando crescer, talvez siga os passos do tio Marcos. Porque alguém precisa lutar por crianças que não têm babá eletrônica ligada na hora certa, que não têm gravações, que não têm advogados na família. Alguém precisa estar lá quando a sorte não aparece.